Hello students, what's going on? Correção das atividades das páginas 29 a 34, ok? Eu não vou ler, mas eu vou deixar a foto com a correção. Então, dá pausa aí no vídeo, corrige e depois continua a assistir, tá bom? Na página 35, usaremos o verbo will, que ele serve para expressar frases no futuro. Na forma afirmativa, precisamos do sujeito mais o verbo will mais um verbo principal. Sendo assim, o exemplo fica: She will study. O she é um sujeito, o will é um verbo e o study é o verbo principal. Na forma negativa, precisamos adicionar o not após o verbo will. Sendo assim, fica She will not study, que é a mesma frase. Na forma negativa, precisamos adicionar o not após o verbo will. Sendo assim, fica She will not study, que é a mesma frase. Na forma interrogativa, usamos o verbo will no início da frase e repetimos o resto. Por exemplo, will she study? Ok? Lembrando que o verbo will ele não muda. Então, para todos os sujeitos, vamos usar da mesma forma. Exemplo, he will, they will, I will, she will. Outra forma de expressar o futuro é o going to, que também é muito fácil. Precisamos do sujeito, mais o verbo to be, mais o going to e mais um verbo. Por exemplo, the kids are going to travel. O sujeito, the kids, o verbo to be usado, are, depois vem o going to e depois mais um verbo, que é o travel. Para quem não lembra do verbo to be, eu vou deixar um quadro aí para vocês. Na forma negativa, usaremos o not após o verbo to be. Exemplo, the kids are not going to travel. Na interrogativa, colocamos o verbo to be na frente da frase e repetimos o resto. Are the kids going to travel? Lembrando que devemos seguir o verbo to be na forma certa. I am going to, you are going to, he is going to, she is going to, e assim por diante. Agora vocês podem fazer as atividades, lembrando que as páginas 52, 53 e 54 é um trabalho que vocês devem fazer e enviar fotos lá no portal do Pitágoras. As outras páginas vocês vão fazer no livro e na próxima aula eu vou fazer a correção para vocês. A lista de presença está lá no portal. O aluno que não comentar vai receber falta, tá bom? Thank you for everything. Bye bye.